Analgesia de parto. Vamos conversar sobre ela? São inúmeros os questionamentos em relação a essa prática que, na minha opinião, tanto ajuda as parturientes. Então, doutora, se eu usar o anestésico, o analgésico, vai interromper as minhas contrações? Vai atrapalhar o meu trabalho de parto? Doutora, e se eu estiver evoluindo para um parto normal e de repente virar uma cesárea e eu tiver comido? Qual o problema disso? Doutora, tira mesmo a dor? Doutora, abrevia o tempo de parto? Doutora, mas eu não queria usar analgesia, eu queria ir até o fim sem. Pessoal, são inúmeras perguntas e para tudo tem uma resposta. A principal delas é que cada caso é um caso. Como sempre na medicina, a gente deve individualizar as situações e seguir o plano de parto daquela paciente e, claro, respeitar todas as suas decisões, as suas escolhas que foram feitas durante todo o pré-natal. Mas basicamente, no meu ponto de vista e da prática clínica que eu tenho, das pacientes que já assisti, que já acompanhei o trabalho de parto e parto, 100% me disseram que a prática da analgesia, a experiência, foram positivas. Por quê? Durante todo o trabalho de parto, toda a fase ativa, algumas pacientes sentem mais dor, outras menos dor, claro que vai do limiar de dor de cada uma, mas chega um ponto que a contração é muito intensa, que as dores são bem fortes, e acaba atrapalhando a concentração da paciente. Muitas pensam em desistir porque a dor está intensa demais e, palavras delas, ter feito a analgesia, ter aliviado um pouco essas contrações, deu ânimo, deu fôlego para que elas seguissem em frente e tivessem o seu parto normal. Então, respondendo aqui as perguntas. Não, a analgesia não atrapalha o andamento do trabalho de parto. Então, a gente tem as fibras motoras e as fibras sensitivas. As motoras são aquela do motor mesmo, que faz o útero contrair, apertar o bebê, né, no bom sentido, e fazer a evolução do trabalho de parto. E as sensitivas são aquelas fibras que dão dor, que deixam a paciente sentir dor. Então, a analgesia de parto, que é diferente de anestesia feita numa cesárea, ela simplesmente abafa, impede que a paciente sinta dor, mas as fibras motoras seguem lá, ou seja, o útero continua contraindo, o trabalho de parto evolui normalmente e tudo segue. Sobre comer, em relação à analgesia não tem problema algum. Então hoje eu fiz, ontem na verdade eu fiz aquela enquete sobre comer livremente, sobre o que a paciente quiser e depois virar uma cesárea. Então o fato de se alimentar, pode bater um prato de feijoada, se ela tiver anestesiada para cesárea, sim, é um problema, mas para analgesia de parto, problema algum. Não chega no estômago, não é uma coisa que imobiliza, que anestesia o estômago e vai trazer possíveis complicações para o paciente. Agora, preciso fazer uma ressalva, que foi o motivo, o pontapé inicial para a gente conversar sobre isso, que foi aquela pergunta daquela minha paciente no Instagram. De fato, se você tiver comido um prato de arroz e feijão, uma feijoada, durante um trabalho de parto e acabar evoluindo para uma cesárea de emergência, não é o cenário ideal. Apesar de que a gente considera grávida estômago cheio, a gente usa esse termo. Primeiro, porque a progesterona, que é um hormônio que embebe a paciente, diminui a descida do alimento, então ele lentifica o trato gastrointestinal. Então a gestante por si só fica com o estômago cheio de comida por mais tempo do que quando ela não está gestante. Então a gente tem o hábito de chamá-la de estômago cheio. Porque pensa comigo, você pode estar na sua casa, ter acabado de comer uma pizza, e você ter um descolamento de placenta, por exemplo, e chegar na maternidade numa emergência, não vai esperar jejum. Então aí a gente avalia o risco-benefício. Então, o que é legal de vocês saberem? Quando a gente vai agendar uma cesárea eletiva, é jejum. Agora, se você está evoluindo para um parto vaginal, analgesiado ou não, o ideal é que a paciente não coma dieta geral. Então, aí vem toda aquela questão da humanização, das pacientes terem o direito de escolher o que elas querem comer. Gente, eu sou super a favor. Mas a gente precisa, sim, pensar nesse ponto. Tanto que algumas instituições, na verdade a maioria delas aqui em São Paulo, institui que uma vez que a paciente está no delivery, que é o quarto onde o bebê vai nascer, a dieta seja mais leve. Então, não que você fica na dieta zero ou líquida, não. Mas é um creminho, um purê, uma fruta, um picolé. Então, uma dieta geral sim, porém mais leve. Pensando justamente nessa questão de caso vire uma cesárea de emergência, você não esteja com o estômago tão cheio assim e não corra o risco de broncoaspirar, por exemplo. Outro ponto. Vocês acham que fazer analgesia
torna a mulher, menos forte, menos raçuda, como dizem por aí? Claro, isso é pessoal de cada um, mas eu penso que a gente deve aliar a humanização, a medicina baseada em evidências, a tudo que tem de novo e favorável na medicina. Então a gente usa técnicas não farmacológicas para alívio de dor? A gente usa aromaterapia, cromoterapia, acupuntura, massagem, os banhos, né, na banheira, mas nada disso tem o poder que a analgesia tem, justamente porque o anestesista coloca esse anestésico direto ali naquela fibra sensitiva que eu citei para vocês. Então, no meu ponto de vista, a mulher não deixa de ser protagonista, vitoriosa, maravilhosa, porque ela lançou mão de uma analgesia. Eu sugiro que cada uma de vocês converse, claro, com seu obstetra, se possível, com um anestesiologista ainda durante o pré-natal, que é o que a gente costuma fazer aqui na clínica, para que todas essas dúvidas sejam sanadas. Ela atrapalha o momento do parto? Pelo contrário, ela acaba relaxando a musculatura pélvica e acaba até auxiliando o bebê na hora da descida, ali daquela fase final, porque ele relaxa o colo e o bebê costuma descer com mais facilidade. Não é uma coisa imprescindível, não é para isso que a analgesia serve, mas de certa forma ela também traz esse benefício. E mais uma pergunta muito frequente: quando analgesiar? De novo, o ideal nunca ou quase nunca é a mesma coisa que o real. Então, o ideal, a gente fala que a analgesia deve acontecer depois dos 7 centímetros mais ou menos de dilatação, que a paciente já está naquela fase final. Mas tem paciente com 3, 4, 5 centímetros que fala: doutora, ou eu analgesio agora ou eu vou desistir. E aí é uma coisa que a gente pesa, coloca na balança e decide em conjunto com a paciente. Então, claro, se ela quiser analgesia antes, ela tem que estar ciente de o que isso vai acarretar para ela. Mas se a gente puder opinar, a gente sugere que seja de 7 centímetros para frente. Ela lentifica o trabalho de parto? Não. Ela atrapalha o trabalho de parto? Não. A paciente anda? Sim, a paciente anda. A única coisa que a paciente não pode fazer depois que ela tá com a sua analgesia é entrar na banheira. Claro que existem várias técnicas, mas a mais comum utilizada na obstetrícia e que nossa equipe mais pratica é aquele do catéter. Então, como que funciona? Faz anestesia, passa um catéter e coloca um cheirinho de anestésico, analgésico. Aí a paciente continua andando, caminhando, fazendo exercícios, livre mobilidade. E caso essas contrações comecem a voltar, o anestesista vai e coloca mais um pouquinho de medicação através desse cateterzinho que fica lá atrás. E aí não pode molhar, pessoal. Então a única contraindicação é entrar na banheira de fato. Bom, eu vou começar as minhas lives em maio e com certeza uma delas vai ser com um dos nossos anestesistas. Vamos fazer um bate-papo e a gente vai conversar muito sobre o assunto. Mas hoje eu queria trazer aqui todos esses questionamentos porque vocês sempre me perguntam. Até a próxima!